Queria pedir aos irmãos para abrir as Bíblias de vocês no livro de Mateus, capítulo 5, mesmo livro que o irmão Léo fez a leitura hoje inicial do culto. Amém? Mateus, capítulo 5, versículo 27. O versículo 27 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Vamos orar. Senhor Deus, nós te oramos, Pai, e pedimos a Ti, Pai, que a Tua palavra, ela fale aos nossos corações, que ela possa nos confrontar, que ela possa nos confortar e que nós saiamos, Senhor, daqui diferente da forma que chegamos, Pai. Saiamos melhores, mais maduros, conhecendo mais a Ti, Senhor, amando mais a Ti e desejando, Pai, ter, Senhor, uma vida que Te agrada, que engrandece o Teu nome e o Teu reino, Pai. Então, nessa manhã, Senhor, fica conosco aqui e fala aos nossos corações, porque eu sou limitado, Senhor. Eu só vou até onde eu posso ir. Mas o Senhor é que fala aos corações. O Senhor é que quebranta. O Senhor é que alegra. O Senhor é que faz toda a obra, Senhor. Nós somos só canais nas Tuas mãos, Pai. Então, Senhor, me usa essa noite, Senhor. Porque de mim mesmo não sairá nada de bom para os irmãos. Eu te agradeço desde já, Senhor. Amém, Senhor. O tema da pregação de hoje, o Nelson até brincou no meio da semana comigo aí, na questão da rima, né? Que ficou rimando aí, né? O tema da mensagem de hoje, eu acho que os irmãos viram no banner, é Felizes são os puros de coração. O irmão Léo leu no início aqui as bem-aventuranças, no início do culto, né? E no versículo 8, nós temos, se lermos o versículo 8 das bem-aventuranças, aqui do capítulo 5 de Mateus, a gente vai lembrar desse tema, né? Porque o versículo 8 diz assim, se você tiver, acompanha aí, diz assim: Bem-aventurado os puros de coração, ou limpos, algumas Bíblias têm limpos de coração, né? Pois verão a Deus. Né? E a pergunta que pode ficar é, mas o que tem a ver, Abel, o versículo 8 com o versículo 27, né? Porque o versículo 27 diz assim, foi dito, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Claramente, esse texto, que muita gente já leu e conhece, Jesus está tratando aqui de uma questão de pureza. Né? E quando eu lembrei desse versículo 8, aqui do mesmo capítulo, eu fiquei pensando sobre isso. Né? A pureza que é requerida de nós, cristãos, para que nós possamos ver a Deus. Quando veremos a Deus? Né? Naquele grande dia nós veremos face a face o nosso Senhor. Mas hoje nos é chamado a responsabilidade de levarmos uma vida pura diante do Senhor. Né? Por isso o tema da mensagem é Felizes são os puros de coração. Vamos fazer algumas observações ainda na nossa introdução sobre como o mundo está hoje. Né? Esse mundo caído em que vivemos, o que vemos e ouvimos todos os dias. Né? Qual o retrato do mundo hoje? Né? Nós vivemos numa época em que a nudez e, consequentemente, a pornografia, né, ela tem sido relativizada de tal forma que, se você liga a TV, você vê lá uma pessoa com o mínimo de roupa possível, né? Ou uma roupa assim, bem sensual, digamos assim. Isso é bem comum nós encontrarmos isso. Né? Se nós... beleza, não vamos assistir a TV aberta, vamos assistir o YouTube, assistir um louvor no YouTube, né? Aí você está lá observando, termina o louvor, quando vai começar, antes de começar o outro, tem lá uma propaganda, alguém dançando funk, uma coisa assim bem sensual, bem obscena, né? Então, em contraste com o que o Senhor pede, né? Com o que o Senhor nos ordena, no que o Senhor diz aqui sobre a pureza, o mundo ele segue numa contramão, né? Uma impureza terrível. Né? Falando de dados,
nessa degradação da pureza, nós temos números alarmantes quando se trata de acesso a conteúdo pornográfico, porque uma coisa leva a outra, né? Se a gente não tira dos nossos olhos logo o que é visto e a gente alimentar o nosso coração com aquilo, a gente vai seguir um caminho terrível que o pecado vai aumentando como uma bola de neve, né? A bola de neve ela começa pequenininha e ela vai ficando gigantesca até levar aos extremos, né? E pesquisadores, em 2019, eles publicaram uma monografia com o tema Os Custos Sociais da Pornografia. Posteriormente, foi lançado em livro, em 2019, pela editora Quadrante, onde mostra que as produções desse ramo lucram por ano 15 bilhões de dólares. Né? Eles batem as maiores empresas que a gente conhece, como Netflix, os eventos da NBA, NFL, eles lucram mais do que esses grandes eventos, né, conhecidos no mundo todo. Nesse livro também eles mostram para a gente o impacto negativo da pornografia, assim, com toda a sua crueza, na questão de vício, violência sexual, pedofilia, perda de capacidade de relacionar-se com o sexo oposto, distorção dos papéis sexuais, disfunção cognitivas. Eles trazem para a gente essa verdade completa sobre as pessoas que consomem esse tipo de serviço, né? No caso, a pornografia que a gente está falando aqui. Mas você pode me perguntar, mas Abel, você está falando aí de pessoas perdidas, são dados de pessoas perdidas, né? O mundo caído, as pessoas estão consumindo essas coisas. Sim, eu estou falando de pessoas perdidas, mas a gente não pode se enganar, porque no nosso meio vai ter sempre alguém que ele está ali meio que como se estivesse tonto, né? Alguém que está no canto certo, mas está tonto, está meio perdido, desorientado, talvez seria essa palavra, né? E por isso que Jesus, ele traz esse ensino aqui, não só aqui, existem outros textos também que falam sobre essa questão da pureza, e Jesus traz esse ensinamento aqui nos versículos de 27 a 30, que é os versículos que nós veremos hoje nessa manhã. Então, vindo aqui para o versículo 27, Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Não adulterarás. Simples de entender, né? Alguém aqui não entendeu o que esse versículo diz, né? Jesus diz o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Então não adultere, né? Não faça isso. Não trai a sua esposa, ou a esposa não trai o seu marido, ou um jovem solteiro não, sei lá, se relacione com outra pessoa que não seja casado, ou tome a mulher casada de alguém, ou a mulher solteira tome o marido casado de alguém. Todas essas coisas devem ser observadas, né? E não fazendo essas coisas, não cometendo esse pecado, falando do pecado entre as pessoas, do adultério entre pessoas e humanos, né? Nós podemos observar que já é um passo dentro da pureza. Não, beleza, eu nunca fiz isso, nem faço e nem pretendo fazer. Já é um passo dentro dessa pureza pedida pela palavra do Senhor, né? Porque esse versículo, não adulterarás, ele já está escrito na Bíblia em outro canto, no início, em Levítico e em Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 18, lá está escrito, não adulterarás. Faz parte da pureza exigida por Deus do seu povo naquele tempo, no tempo do deserto, né, quando os 10 mandamentos foram entregues para as pessoas. Só beber um pouco d'água. Uma pergunta que pode surgir não, beleza, eu não cometo esse tipo de pecado, então eu já sou puro. Eu já cumpro as exigências da pureza que o reino precisa. Vamos ver o versículo 28, para ver o que Jesus fala para a gente sobre isso, né? Sobre essa verdade. No versículo 28, Jesus fala o seguinte: mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha que interessante, né? Jesus, ele chegou com uma verdade que o
o pessoal do contexto que já conhecia, nós também já conhecemos, né? Acho que todo mundo aqui já leu o livro de Deuteronômio, pelo menos, né? É o 5º livro da Bíblia, né? Todo mundo já leu, enfim. Nós conhecemos que lá foi dito, e eles conheciam também que lá foi dito, não adulterarás, não cometa esse pecado. Mas Jesus chega com uma espécie de, chamamos de antíntese, né? Ele fala uma coisa e ele diz outra depois, não anulando, mas tornando aquilo mais entendível ou mais profundo, podemos falar assim. Jesus, ele diz, versículo 28 novamente, ele diz, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus está chamando a atenção aqui que o olhar impuro existe e que esse olhar ele pode te levar a cometer o pecado do adultério. Portanto, a pureza exigida para que possamos fazer parte do reino que ele vem pregando precisa emergir do nosso coração. Não é só uma questão de atitude, né? Aqui, quando ele diz, no imperativo aqui, não adulterarás, espero que de quem está ouvindo, do receptor, uma resposta, né? Ok, não vou adulterar. Mas aí Jesus vem e ele aprofunda esse assunto na questão da pureza. Ele diz, mas eu digo a você que se você olhar para uma mulher e desejá-la, né? E aqui eu entendo que ele não está falando só não é um pecado só do homem, né? Não é um pecado, não, mas esse pecado então é só do homem, as mulheres podem dizer, né? Porque na Bíblia está escrito que se olhar para uma mulher, né? E eu acho que se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver, e pela nossa convivência com as pessoas, que é um pecado do ser humano, e não do homem do sexo masculino exclusivamente, e sim da mulher também. Os dois podem cometer, chegar a cometer esse tipo de pecado, né? O pecado do adultério no seu coração. E aí já quebrar a lei que o Senhor, que Moisés, por exemplo, quando entregou para os homens, talvez eles tenham entendido que era uma questão meramente de ação, que eu não devo fazer isso, não vou fazer e está tudo bem, né? A gente pode levar em consideração também a lei cerimonial, por exemplo. Os fariseus eles eram experts em cumprir toda essa questão cerimonial, né? A limpeza, todos eram ali limpos, limpavam os copos ali, reclamavam porque não lavavam o prato antes de comer, né? Os discípulos de Jesus. E Jesus até confronta eles dizendo que, olha, vocês lavam por fora do copo, vocês lavam o prato por fora, né? E por dentro está tudo sujo, né? Fazendo uma alusão a eles próprios, que pareciam ser tão belos e bonitos e bem vestidos e limpos, né? E bem penteado, o cabelo, barba feita. Mas por dentro havia uma degradação total, uma impureza que só o Senhor via, né? E que é o que importa, é o que o Senhor vê no nosso coração, não é isso? Então, a gente pode perguntar também assim, mas será que eles nunca ouviram, esse povo do contexto, nunca ouviram falar sobre essa questão de cuidar do coração, de ser puro a partir do coração? Eu penso que talvez eles tenham esquecido. Porque qual era a literatura que eles consumiam, os judeus, os israelitas? Né? Era a Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros, os livros dos Salmos, os profetas, e o livro de sabedoria, que é o livro de Provérbios. Né? E se a gente for lá no livro de Provérbios, eu quero que você abra junto comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 4, o versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Alguém pode ler? Não, brincadeira, isso é no culto da quarta-feira, né? Que pede para alguém ler. No livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui é só um versículo que fala da questão interna do homem, né? Da questão
digamos, do coração, vou falar esse termo, coração do homem, né? Que eles já aprenderam aqui e que eles viram em vários outros textos, né? Os profetas falam muito sobre isso, sobre a questão de eles voltarem, deles serem puros, deles pararem de adulterar contra Deus, né? Estava conversando com o irmão Léo hoje no início do culto, e o profeta Ezequiel, ele pega pesado com isso, né? Ele traz uma palavra forte para esse povo da época, que viviam uma vida longe do Senhor, que viviam abandonando a verdade do Senhor, adulterando contra o Senhor, contra aquele que escolheu eles, né? Contra o pai, contra o noivo, contra o marido, digamos assim. Então, aqui é só um versículo que traz um exemplo disso, de que eles conheciam essa verdade. Agora, eu acho que o que ocorre é o que muitas vezes acontece com nós mesmos, né? Nós sabemos, nós ouvimos falar a verdade do Senhor, nós entendemos, mas muitas vezes nós queremos esquecer o que foi nos ensinado, esquecer o que nos é exigido para que façamos parte do reino, esse reino que já iniciou desde Cristo e que vai sendo construído, sendo instaurado e breve será inaugurado na volta do Senhor, né? Um reino que é eterno e que não se corrompe. E o nosso coração, ele precisa entender essa verdade, e quando nós quisermos esquecer da verdade que o Senhor já nos entregou, nós devemos voltar atrás, né? Lembrar daquele tempo em que ouvir falar das coisas do Senhor, falar das coisas do Senhor, trazia um ardor especial dentro da gente, né? Uma alegria e uma vontade de continuar falando sobre aquilo, vivendo aquilo, amando essas verdades, né? E continuando aqui no nosso texto, ainda no versículo 28, só voltar aqui para o texto. Eu falei sobre a questão dos fariseus que gostavam ali de fazer os seus rituais de purificação, né? E Jesus falou uma palavra dura nesse mesmo livro de Mateus para eles, né? Eu queria que a gente lesse também no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 25 e 26. Mateus 23, versículo 25 e 26. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam aquilo que eu falei, o exterior do copo e o prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então, Jesus, ele pega pesado nessa questão da pureza que nós devemos ter no reino, né? E continuando aqui, Jesus, ele fala também, nesse versículo 28, ele não só fala do mandamento não adulterarás, mas ele, quando fala essa verdade de que se eu olhar impuramente para uma mulher e desejá-la, eu estou quebrando esse 7º mandamento, em decorrência de outro mandamento também, que seria o 10º mandamento que foi entregue para esse povo. Nós veremos isso ainda em Deuteronômio, no capítulo 5, lá também no final, ele diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí ele continua, né? Não cobice a mulher, não cobice as posses do seu próximo, não cobice o gado, não cobice a casa, não cobice nada. Ou seja, olhar para uma mulher e desejá-la, ele faz eu quebrar esse mandamento da cobiça e, consequentemente, eu quebro o mandamento do não adulterarás, que o Senhor entregou para o povo através de Moisés, né? E no versículo 29, chegando no versículo 29, nós veremos Jesus, ele alertando o seu povo de como eles devem lidar
com essa questão interna, né? Como que, porque a pergunta que poderia surgir é, mas como eu posso fugir disso, dessa questão do pecado, que ele domina do coração, que ele vem, o desejo que vem do coração? Como que eu lido com isso? Como que eu trato isso, né? Se muitas vezes parece que é impossível eu conseguir vencer aquilo que vem de dentro, né? Às vezes, muitas vezes a gente consegue se desvencilhar do pecado ao vivo aqui, né? O pecado vem, tem um testemunho do irmão que, sei lá, ele estava no trabalho e alguém chegou, uma mulher chegou para ele lá e começou a, tipo, dar em cima do irmão, né? Ali querer trazer ele ali para uma questão de adultério ali e tal. E ele, crente, disse assim, né? Eu vou pregar para essa mulher aqui agora. E começou a pregar, né? É mais fácil, não é fácil, mas parece que quando é uma questão de ação, você consegue, se você está bem embasado, claro, na palavra do Senhor, você consegue sair com mais facilidade, né? Mas as armadilhas do coração parece que são mais difíceis, né? Parece que muitas vezes nós estamos com o coração ali tão desacostumado de estar em um relacionamento especial ali com o Senhor, que é mais difícil de desvencilhar, né? E nesse versículo 29 aqui, e no 30 também, Jesus, ele traz uma forma, e ele nos informa, né? Uma forma que podemos lidar com a questão do pecado, né? E ele diz que nós devemos ser radical quando se trata do pecado, né? Vamos ler o versículo 29. O versículo 29 diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Olha o versículo 30 também, o que ele diz. Ele diz, se a sua mão direita também te fizer pecar, corte-a e lança fora, né? O que Jesus está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que, então, primeiro, quando ele fala do olho, ele está dizendo, então, que o meu olho direito, ele pode olhar independente do olho esquerdo, por exemplo? Seria isso que Jesus está dizendo aqui? Parece isso, né? Ele diz assim, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Então, se eu levar em consideração, então só o meu olho direito me faz pecar, eu vou arrancar ele, ficar só com o esquerdo, que é puro, beleza, tranquilo? Eu acho que não, né? É bem óbvio que não, né? Esse radicalismo que Jesus pede aqui não é uma questão meramente do corpo, né? Existiu um pai da igreja chamado Orígenes, era o homem de aço, foi chamado homem de aço, né? Porque ele sofreu muita tortura uma vez para ele negar a fé. O Império Romano prendeu e torturou, e ele não abriu de jeito nenhum de servir ao Senhor, né? Foi chamado homem de aço. Mas na caminhada de cristão, uma vez ele interpretou erroneamente um texto bíblico, de Mateus também aqui, e ele acabou se castrando, né, para vencer o pecado da luxúria, né, da impureza, essa impureza. Depois ele descobriu que não era assim, não era tendo essa atitude extrema no físico que vai resolver o problema, né? Porque o problema, como Jesus está falando aqui, ele é interno, ele parte de dentro, né? Que quando um homem ele comete um ato de adultério com a mulher, ou a mulher com o homem, aquilo já foi pecado há muito tempo no coração, né? Aquilo já tinha sido planejado, já tinha sido formado e tal. Então, aquilo foi só a consequência do pecado. O pecado já existiu no coração e Jesus está nos chamando aqui para nós tratarmos de forma radical esses pecados que vêm ao nosso coração, ao nosso pensamento, né? O olho, quando ele fala que o olho direito, certamente ele está querendo dizer que é como se fosse um membro, o olho, o seu melhor olho, vamos dizer assim, essa palavra, como se fosse o seu melhor olho, né? Aquilo que há de melhor no seu corpo, que você acha que tem de melhor. Se isso te leva a pecar, então você precisa arrancar aquilo de você, né? O olho também, ele é um dos membros que ele é por onde a maioria dos pecados entram, né? Se o seu olho não for puro, pode ser que o seu coração não seja puro, né? Pode ser não, eu tenho certeza, né? Que se você trabalha a pureza nos seus olhos, então os seus olhos, o seu coração será puro,
porque você está lutando, não está desistindo, né? Não está entregando os pontos. Né? Vamos ler um texto aqui, lá em Provérbios, novamente, no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 4. Diz o seguinte: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Né? É interessante a sequência que o sábio coloca aqui. Né? Ele diz que, o versículo 4, né? A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O olhar orgulhoso e um coração arrogante. Né? O olhar que olha para o pecado, que ama aquilo, e o seu coração, certamente, ele é arrogante e pecaminoso. Né? Ezequiel 6:9. Vamos ler Ezequiel, você pode abrir comigo. Versículo 9 diz assim, Ezequiel 6:9. Ali nas nações, para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Né? Aqui aqui o profeta está trazendo uma verdade para o povo da questão do adultério dele, como a gente já falou aqui, contra o próprio Deus. Né? Ele diz que os olhos deles cobiçaram os seus ídolos, e o seu coração foi entristecido pelos corações adúlteros dele. Né? Eles tinham ali uma predisposição já no seu coração para uma atitude pecaminosa, aquilo que desagradava a Deus, aquilo que desagrada ao Senhor. Né? Falando da questão do versículo 30 aqui, a mão direita, ele diz que a gente pode pensar que a mão direita, aqui num contexto de luxúria, ela pode ser meramente ilustrativo ou uma forma de dizer que até mesmo a luxúria é algum tipo de roubo. Né? Quando ele diz, se a sua mão direita o faz pecar, é como se você, quando comete o pecado, e ele traz essa ilustração da mão direita, ele está comparando com uma espécie de roubo, né? E quebra outro mandamento, não roubarás, né? Não tome nada do seu próximo, a cobiça leva a tudo isso. Né? E a consequência terrível disso tudo está no versículo 29 e no versículo 30 se repete também. Ele diz que se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Claramente, Jesus está dizendo aqui, olha, se os teus olhos não forem puros, né, se o teu coração não é puro, se as suas atitudes não são puras, então o fim que lhe é reservado é o inferno. Ele manda você ser radical com o pecado na questão dos olhos. Você não vai arrancar o seu olho, mas pelo menos não olhe. Né? O pecado está à sua frente, você está aqui passando no Reels do Instagram aqui, né? Ou no YouTube assistindo o vídeo, de repente tem lá uma cena que você não deve olhar. Que quando você olha, o Senhor não se agrada dessa atitude. Não é? É comum isso, nós acharmos isso. Então, não olhe, não desvie o seu olhar do pecado. Né? Desvie a sua mão do pecado. Né? Seja duro, né? Não negocie com o pecado. Essa é a verdade que esse versículo está trazendo. Não negocie. Você não deve flertar com a questão do pecado. Né? Porque é uma coisa terrível. Flertar com o pecado, você vai cair. E quando você cair, a tristeza será grande. Né? O pecado, ele nunca atinge só você. Quando o pecado chega, por exemplo, o marido, ele atinge toda a família. Toda a família ela sai marcada com aquilo, com aquela situação.
com os problemas que trazem a gente flertar ou querer não ser radical com o pecado que está à nossa frente, né? Então Jesus chama para termos um coração puro. É isso que ele está pedindo. Nos outros versículos, porque aqui a gente está numa sequência do Sermão do Monte, o irmão Léo leu a questão das bem-aventuranças, fala muitas coisas importantes, como talvez normas para fazermos parte do reino, né? Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós temos ali somos uma espécie de, como é que é a palavra, como é que a gente usa a palavra para algo que mantém outro, para não se estragar? Enfim, é esse sentido, né? Não tem uma palavra assim única para isso. Mas é uma ideia de que o sal está ali para que esse mundo caído não caia de vez, né? Nós ainda estamos pregando, nós ainda estamos mantendo esse mundo de pé. O Senhor não destruiu ainda por causa do seu povo, né? Por causa dos justos que ele tornou justos desse povo. E aí Jesus ele fala na questão do homicídio, aqui nos versículos anteriores 21 a 25, ele fala da mesma coisa. Ele diz que é uma questão do coração. Se você se irá contra o seu irmão, você já matou o seu irmão. Então ele está sempre trazendo essa verdade de que o nosso coração é que é a chave do negócio, que é o ponto máximo da verdade de quem ama o reino, né? E concluindo aqui rapidamente um resumão do que a gente falou aqui, cortar ou arrancar uma parte do corpo, a parte do corpo que cometeu ofensa, é um modo de dizer que os discípulos de Jesus têm de lidar de forma radical com o pecado. A imaginação, ela é um dom concedido por Deus, mas ela é alimentada com se ela é alimentada com sordidez pelo olho, ela será suja. Todo pecado, não só o pecado sexual, começa com a imaginação. Por isso, o que alimenta a imaginação é de suma importância na busca do reino da justiça, né? Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós olhamos, aquilo que nós nos alimentamos diariamente, né? E eu queria trazer 4 aplicações breves para nós aqui, para nós pensarmos sobre essa verdade da pureza que nos é exigida por esse reino, né? A primeira é uma pergunta bem interessante, né? Uma pergunta que faz a gente ficar reflexivo, né? A primeira é como temos lidado com a pornografia que é jogada na nossa cara pelos meios de entretenimento. Como nós temos lidado com isso? Antigamente, eu me lembro da minha mãe dizendo assim, passando uma propaganda assim de uma mulher seminua, né, na TV, ela dizendo: não fica olhando para isso aí não, rapaz, isso era só na TV, né? A gente não tinha celular nessa época. E hoje a gente tem o celular na mão, né? É uma porta de entrada de muitas coisas boas, mas também de muitas coisas ruins, né? A todo tempo nós somos afligidos pelo pecado, né? A todo tempo. E a pergunta é, como temos lidado com isso? Nós temos ignorado aquilo, passado rapidamente, tirado aquilo e ido fazer outra coisa mais importante, né? Uma segunda pergunta para nós é como temos tratado as tentações do nosso coração. Como nós temos tratado? Porque a tentação, ser tentado não quer dizer que você está pecando. Eu entendo que as provações, elas vêm para nós sermos não derrubados, não desaprovados, mas aprovados por Deus, porque o Senhor nos prova a todo tempo. E nesse meio, as tentações elas aparecem no nosso coração. E como nós temos lidado com essa questão interna nossa? Nós temos compartilhado com alguém as nossas dificuldades, nós temos orado pedindo ao Senhor que nos fortaleça, que aquilo que já se tornou algo no meu coração seja arrancado de lá e que eu esqueça aquilo. Será que eu tenho feito isso? Ou será que eu tenho me entregado? Eu estou perdido, né? Como um cego no tiroteio sem saber para onde ir. A terceira pergunta é o quão radical nós temos sido em relação ao pecado. Nós temos sido radical em relação ao pecado? Ou nós temos tratado com a normalidade? Porque tratar com normalidade já é um problema grande, né?
Depois disso vai vir outras coisas, vai ser seu amigo, o pecado, né? Mas talvez a primeira tragédia será nós tratarmos com normalidade o pecado que chega no nosso coração, que chega nos nossos olhos. Nós temos sido radical, que nós pensemos sobre isso, sobre cortar o mal pela raiz e não ser desleixado, essa é a palavra, desleixado com a pureza que nos é exigida, né? E a quarta aplicação é se temos entendido que se não construirmos essa pureza e o nosso coração o tempo todo estiver infectado, a única recompensa que teremos é o inferno. Foi o que lemos aqui no final do versículo 29 e o final do versículo 30. Jesus diz que é melhor você entrar no reino dos céus faltando uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E em contrapartida, um paralelo desse versículo, é se você está com o seu corpo inteirinho, todinho você pecando, você vai para o inferno. E essa é uma realidade cruel, né? Que nós precisamos pensar todos os dias. Que se eu não luto contra o pecado, se eu não tenho orado ao Senhor, se eu não tenho chamado a minha comunidade, meus irmãos, para confessar o meu pecado, orar e se arrepender, eu estou caminhando para o inferno. Não tem outro local. Ou é o céu ou é o inferno. Ou a gente é radical com o pecado e abandona hoje, e nós começamos a pensar na eternidade como uma realidade dentro do nosso coração, ou nós não abandonamos o nosso pecado e nós caminharemos diretamente para a perdição. Conta-se que Agostinho, né, Agostinho de Hipona, um pai da igreja também, lá do 3º século, Léo, ele, acho que é o 3º, 4º século ali, né? Ele, antes de confessar a Cristo, foi um homem muito imoral, sabe? Ele vivia uma vida assim terrível de prostituição. E quando ele se converteu, um dia ele caminhando pelas ruas da cidade onde ele morava, né? Uma de suas antigas amantes avistou ele e começou a chamar ele, né? E chamando, Agostinho, Agostinho, chamando ele de longe, e ele apressou o passo. Não quis saber de história, apressou o passo, continuou andando, sem olhar para trás, né? E a mulher perseguiu ele, gritando, Agostinho, Agostinho, Agostinho não me reconhece, sou eu, Agostinho. Né? A sua amante de tantas noitadas, né? E aí Agostinho parou, olhou para trás e disse para ela, sim, realmente és tu, é você mesmo. O problema, ou o porém, é que não sou mais eu. Agora Cristo vive em mim. Que essa seja a nossa realidade na nossa vida, né? Porque Cristo vivendo em mim, eu não sou mais eu. Eu não sou mais aquele homem perdido, dominado pelo pecado, caminhando para o inferno. Mas sim, caminhando para a nossa pátria celeste. Aquela que virá e um dia será consumada. E nós todos estaremos vivendo livre do pecado e das tentações. Vamos orar, assim.